Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canada. A todas obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese açoriana. Confirmou-se a notícia que os cristãos portugueses aguardavam. As Jornadas Mundiais da Juventude têm lugar em Portugal em 2022, com as dioceses de Setúbal, Santarém e Leiria Fátima envolvidas na dinamização das jornadas que têm lugar em Lisboa. Também na Diocese de Angra, o encontro mundial é aguardado com expectativa. Para o padre Norberto Brum, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil, esta é uma oportunidade de ouro para a Igreja em Portugal. Tomar uma dianteira dos jovens tomarem mais protagonismo ainda, envolverem-se, e será um momento de ouro para o nosso país. Não tenho dúvidas, será um momento de excelência e depois do ensino de jovens, da nossa diocese em concreto, um congresso diocesano, depois de jornadas, depois de tanto caminho que tem vindo a fazer com os jovens, ainda bem que assim é. Será um momento especial. O padre Nuno Maiato acredita que a Diocese de Angra vai conseguir uma boa participação nas Jornadas Mundiais da Juventude em 2022, apesar da dificuldade dos transportes. Eu acho que é necessário algum trabalho, mas de qualquer forma existe na nossa Diocese um caminho que tem sido feito nas paróquias e através de alguns movimentos com os jovens, e eu acredito que os nossos jovens estejam preparados e que se irão preparar gradualmente para esta participação. Portanto, temos aqui o grande obstáculo dos transportes, mas que, atempadamente e com dedicação que é próprio da juventude, eu penso que vamos conseguir uma grande representação nestas jornadas. O jovem sacerdote Nelson Pereira diz que a Diocese de Angra tem todas as condições para participar ativamente nas jornadas e na sua preparação. Eu penso que é algo muito, muito positivo e, como o nosso Presidente da República dizia, é uma vitória para Portugal, é uma vitória para os jovens de Portugal, é uma vitória para a Igreja presente em Portugal. É de facto um acontecimento grande, é um acontecimento que tem repercussões a nível mundial e de facto é uma honra e um privilégio poder o receber em 2022 no nosso país e penso que será de facto muito positivo para todos nós. Eu penso que, mais do que nunca, temos todas as condições para ter uma grande participação. Mas penso que estas Jornadas Mundiais da Juventude não se pode ver apenas nos dias em que elas vão decorrer, mas também a importância que vai ter a sua preparação. E como nós, durante estes anos, agora até 2022, em Portugal, e em particular nos Açores, podemos também dinamizar as nossas comunidades e, sobretudo, os nossos jovens para este evento tão importante que se vai dar. E é, portanto, um momento especial para certamente fazer despertar a fé nos mais jovens das nossas comunidades. O reitor do Seminário Episcopal de Angra, padre Hélder Alexandre, defende que este é um momento único. Parece-me que é um momento único. Nós estamos a viver, de facto, um momento único na Igreja em Portugal e também pode ser único também para os Açores. É a tal presença do Espírito Santo que de lá de vez em quando nos faz estas surpresas, porque de facto pode ser um evento que pode motivar muito o país e sobretudo tocar muitos corações, sobretudo os corações mais novos. Vi com muito entusiasmo e com muita alegria. Parecia-me que nunca iria chegar a Portugal e chegou finalmente. E, aliás, a tradição portuguesa tem-nos ensinado que nós somos capazes de grandes eventos, e, aliás, o poder político está associado e vai colaborar. Parece-me que vai ser um sucesso a todos os níveis e esperemos, isso sim, que deixe marca por muito tempo. Entretanto, e para os 3 anos de caminho até 2022, não faltam já sugestões.
Vamos tentar imaginar e sermos criativos no sentido de nos aproximarmos o maximamente possível daquilo que são as suas realidades, apostando em encontros, em informações, em retiros. Aliás, nós aqui na terceira vamos retomar o Shalom, vamos aproveitar as jornadas mundiais que vão decorrer na nossa diocese, aproveitar esses momentos fortes para lhes chamar a atenção e tentarmos estar mais próximos dos jovens. Os alunos do Seminário Episcopal de Angra mostraram-se felizes com a notícia do Papa Francisco e alguns até já projetam o seu papel de sacerdotes em 2022. Claro que eles falam já no futuro comprometidos como pastores. Essa é a reação mais interessante que encontrei, eles dizerem que já serei padre nesta altura, sobretudo os mais velhos, e começarem já a programar o que poderão fazer ou poderão sonhar no sentido de motivar também eles próprios assim e as comunidades que vão servir para este acontecimento. Aos mais novos, claro que é sempre um incentivo até mesmo vocacional. Normalmente, sabe-se que depois de uma Jornada Mundial da Juventude o aumento de vocações é notório, mas sobretudo no país que as realizam. Vamos lá ver se isto acontece também entre nós. As Jornadas Mundiais da Juventude tiveram lugar no Panamá e contaram com a participação de jovens portugueses e com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Arte, expressão que transcende, é o tema das terceiras jornadas de teologia promovidas pelo Seminário Episcopal de Angra. De 20 a 22 de março, os participantes vão refletir sobre o que o mundo artístico poderá fazer à fé e à evangelização, avança o cônego Hélder Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra. É a ciência do irrepetível, e é esse irrepetível que por vezes encontramos mesmo nos nossos meios, que e tem algo de divino, tem algo de transcendente, e que é importante a Igreja não se afastar desse mundo, por vezes um pouco estranho, porque a arte contemporânea de facto coloca-nos desafios interessantes, mas estarmos atentos a estes novos movimentos artísticos que poderão de facto também ser uma janela de oportunidades para o anúncio da fé cristã. A bem mais de um mês das jornadas teológicas, o reitor já tem todos os conferencistas confirmados. As jornadas serão abertas pelo Sr. Bispo, o Sr. Dom João, que vai falar desta relação entre fé e a arte. Aliás, como responsável da Comissão Episcopal dos Bens Culturais e da Cultura. Depois temos, nesse mesmo dia, no primeiro dia, a intervenção do Padre Joaquim Félix, que é doutorado em liturgia, que nos vai falar sobre os desafios à arte litúrgica, os desafios contemporâneos à arte litúrgica. Ele que esteve por trás de projetos muito interessantes que se fizeram na Arquidiocese de Braga. No segundo dia teremos a relação entre a arte e a filosofia, que será um tema abordado pelo Padre Cipriano, e também a relação entre a estética e a teologia, que será um tema abordado pelo Padre Alexandre Palma, professor de dogmática, de teologia dogmática na Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Finalmente, no terceiro dia, teremos a intervenção da doutora Sandra Saldanha, que nos falará dos bens culturais, sobretudo na Idade Moderna, e finalmente a intervenção do professor Rui Vieira Nério, que nos falará da temporalidade e transcendência da música, da arte musical. As jornadas serão encerradas, como tem sido habitual, com mais uma atuação da Academia de São Tomás de Aquino. Nos dias da jornada estará também patente uma exposição que será guiada e explicada pela professora do seminário, Marta Bertão. As festas de Nossa Senhora da Estrela terminam este domingo na Ribeira Grande. As festividades arrancaram a 27 de janeiro com a missa da catequese e a bênção das mães. Seguiu-se o tríduo preparatório com formação de leitores, de grupos corais e de acólitos. Na sexta-feira, cerca de 30 grupos desfilaram pela Rua Direita em direção à Igreja Matriz para o tradicional Cantar às Estrelas. Este ano, na sua 25ª edição. Neste domingo, o dia maior das festas, com um programa matutino, como adianta o pároco Manuel Galvão. E no domingo é que é o grande dia, uma missa às 5 da manhã, chamada Missa da Alvorada, que é sempre muito, muito participada,
com os bombeiros também presentes e a Filarmónica Triunfo. Depois temos procissão para deixar a imagem da Senhora da Estrela da Filarmónica na sua sede. E vamos até aos bombeiros, onde também deixamos a imagem de Nossa Senhora da Estrela que pertence aos bombeiros, na sede dos bombeiros. E lá temos o pequeno almoço oferecido pelos bombeiros. E depois às 11 temos a missa da catequese com batismos. E às 5 da tarde a missa de festa, como nós costumamos a dizer, com o rito próprio da benção das velas, que termina com o canto do Tadão. Este ano a festa prolonga-se até à segunda-feira, 4 de fevereiro, com uma celebração para os doentes e idosos. A comunidade muito mariana, mas tem uma devoção muito específica à Nossa Senhora da Estrela. E vemos isso nas celebrações. O trido foi bastante participado e nestes outros dias também a comunidade envolve-se bastante. Não só nas celebrações, inclusive, às vezes podemos pensar que é um pormenor, mas já há vários anos que desafiamos as pessoas da comunidade a dar um beijo à Nossa Senhora, simbolizada numa flor branca ou cor rosa. E tivemos muita gente a elevar flores à Nossa Senhora, a oferecer mesmo flores à Nossa Senhora. Mas as pessoas sentem bem que a festa da sua padroeira não pode deixar de ser celebrada e vivida dentro da igreja. Este ano o sacerdote convidado para pregar nas celebrações da festa de Nossa Senhora da Estrela foi o padre Nelson Pereira, um dos mais jovens sacerdotes da Diocese de Angra, e também o diácono Fábio Carvalho, natural da Ribeira Grande, participou ativamente nas celebrações. Na ouvidoria da Graciosa e após um ano de interregno, o Festival Pautas de Luz tem lugar pelo 3º ano na Igreja de Nossa Senhora da Luz, um festival que, garante o padre Carlos Espírito Santo, envolve toda a comunidade graciosense. Este festival surge dentro da dinâmica daquilo que é costume e tradicional a cantar às estrelas na Ilha de São Miguel, na Ribeira Grande. Depois, mais tarde, levou-se para o Pico, na Candelária, a cantar à Senhora das Candeias. E também aqui, como tem a imagem da Senhora da Luz, tivemos esta vontade, este desejo também de unir as vozes e instrumentos da Ilha Graciosa para aclamar e divinizar a Nossa Mãe do Céu, a Senhora da Luz. Envolve todos os organismos musicais da ilha, portanto começam com os seus ensaios, alguns com os repertórios que costumam cantar nos reis. As bandas filarmónicas também utilizam algum repertório que costumam cantar nos seus atuações, e os grupos corais também. Depois preparamos o espaço, a igreja, onde vai-se realizar os concertos e, portanto, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, os supermercados aqui da zona, por exemplo, Melo, a Casa Araújo, contribuem também com alguma ajuda. O Festival Pautas de Luz tem 3 dias de programação distinta. Sendo o primeiro dia dedicado a cantigas populares, de reis, janeiras, o segundo dia a bandas filarmónicas, e conta com a participação da Tuna Académica São João do Mar da Universidade dos Açores, e o último dia, a encerrar, é os grupos corais da Ilha Graciosa. O evento pretende oferecer à população da Ilha Graciosa momentos de íntimo contacto com grandes compositores de música erudita, sacra e mariana, assim como diversificar a oferta cultural da Ilha Graciosa. Também na freguesia de Candelária, na Ilha do Pico, cerca de 11 grupos deslocaram-se à igreja para a 11ª cantata a Nossa Senhora. Para o pároco Gaspar Pimentel, a tradição musical da paróquia está na gênese desta festividade. Este costume, esta efeméride insere-se, claro, no contexto da festa, em honra de Nossa Senhora das Candeias, aqui na Candelária do Pico. Não só serve para levar a nossa mãe do céu, agradecer, pedir-lhe. É claro que também insere-se num contexto histórico e cultural muito característico aqui da freguesia. Uma freguesia muito ligada à música, às tunas, principalmente aos instrumentos de corda. Com o passar dos anos, a envolvência de grupos de outras partes da ilha foi sendo cada vez mais frequente. Há 11 anos atrás, quem por cá esteve nessa altura, teve a ideia de reunir as capelas, em primeiro lugar, do Conselho da Madalena, e aí saudar a Mãe do Céu.
É verdade que o tempo foi passando, a palavra também se foi espalhando e hoje em dia os grupos de diferentes partes da ilha, temos desde Santo Amaro, Santa Cruz das Ribeiras até aos nossos vizinhos de São Mateus, por exemplo, todos de certa maneira fazem os possíveis por trazer o melhor que têm e que sabem, e não raras as vezes algo inédito para presentear não só a Nossa Senhora, mas também nós, que vimos e que nos deliciamos com as suas vozes, letras e acordes. A cantata A Nossa Senhora junta cerca de 260 músicos e a Igreja da Candelária enche e aquece ao som dos acordes, por muito fria que seja a noite. É nosso convidado deste Igreja Açores, o sacerdote jesuíta Francisco Rodrigues, que orienta 2 retiros do clero da Diocese de Angra. O primeiro já terminou em Ponta Delgada e o segundo arranca na próxima segunda-feira, dia 4 de fevereiro. Ambos os encontros tiveram por base os exercícios espirituais de Santo Inácio. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar connosco neste Igreja Açores. É inevitável a pergunta, como é que foi este encontro em Ponta Delgada? Foi incrível. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar convosco e falámos um bocadinho, e obrigado pela pergunta, esta experiência em Ponta Delgada com os sacerdotes que aqui se reuniram, aqui na casa, no Centro Pastoral Pio XII. Foi um encontro agradável, sendo que este encontro foram exercícios espirituais de Santo Inácio. Ou seja, pretendeu que fossem, porque na verdade os exercícios, isto é uma amostra, digamos, porque os exercícios é uma dinâmica que inclui 4 semanas, e aqui foi possível, só era possível fazê-lo, ter pouco tempo, ter 4 dias, basicamente, e foi preciso compactar os exercícios para os sacerdotes que aqui se reuniram, cerca de 22, e foi um tempo de oração, um tempo de encontro, segundo a metodologia de Santo Inácio. Para muitos foi a primeira vez que fizeram os exercícios, mas que aderiram, colaboraram, colocaram os meios, e tenho a impressão que foi uma experiência de Deus muito forte, de Deus consigo próprios e com os outros. E o que é possível nós sabermos sobre estes exercícios, sobre este retiro que aconteceu em Ponta Delgada? O que nos puder informar? Pois, remeto um bocadinho para a história e o modo como isto ao longo dos séculos. Os exercícios foram criados por Santo Inácio de Loyola no século XVI. Santo Inácio viveu no século XVI. E, portanto, foram pensados basicamente para ser dados de uma maneira personalizada, ou seja, não foram pensados para grandes quantidades de pessoas, para grupos, como agora acontece com frequência por motivos pastorais, mas acontece. Não foram pensados para serem dados personalizados. Basta recordar, por exemplo, o exemplo típico que foi a Santo Inácio de Loyola, de exercícios espirituais do mês, ao estudante Francisco Xavier, que hoje é conhecido por São Francisco Xavier, o grande homem das missões. Portanto, foi assim. Ao longo dos séculos foram tendo, a partir do livrinho muito pequenino, que tem estrutura, que manifesta, que propõe, que estão escritos a estrutura dos exercícios, e foram sendo aplicados ao longo dos séculos. Hoje em dia, pelo menos no continente, dado por jesuítas, há muita gente que adere aos exercícios. Há mesmo muita gente. Quando digo muita gente, não me refiro só a sacerdotes, a religiosos. Há muitos leigos. O que acontece, nomeadamente em 2 das casas da Companhia de Jesus, nomeadamente Sotelo em Braga e Rodízio em Lisboa, em Sintra, há um programa correspondente ao ano pastoral, ou seja, de setembro a agosto de cada ano, em que são oferecidas imensas possibilidades de turnos de exercícios espirituais, que é um percurso, que é uma peregrinação, é mesmo exercícios, só que exercícios na vertente espiritual, é uma peregrinação interior. Os exercícios, na verdade, são uma peregrinação interior. E são propostos a qualquer pessoa que se queira inscrever. E, portanto, atualmente,
são muitos as propostas feitas nos programas de cada casa e são muitos os leigos, imensos, centenas os leigos que se inscrevem no turno que podem fazer. Então aqui há, eu chamaria o ideal, que é exercício de 30 dias, que esses não são tão habituais por razões óbvias, disponibilidade e tempo. Depois há os exercícios de 8 dias, que na verdade, de modo compacto, percorrem as 4 semanas, mas de modo compacto, na sua dinâmica interna, a encarnação de Jesus, a vida pública, paixão, ressurreição. E portanto, são os exercícios de 8 dias. São muitos, como disse, os leigos que procuram, se inscrevem, que participam. E depois também há a terceira possibilidade, em termos de tempo, de 3 dias, que eu chamaria a esses turnos, a uma pequena amostra, mas na impossibilidade de os fazerem com mais tempo, há esta possibilidade que também é muito, diria que são os exercícios turnos, em termos de tempo, mais concorridos, por razões óbvias, e a ver com as agendas da vida das pessoas. E como é que surgiu esta sua parceria, esta sua colaboração com a Diocese de Angra? É muito simples. O Sr. D. João Lavrador, nós conhecemos-nos há bastante tempo, e ele há cerca de, não sei exatamente, há 14 meses atrás, telefonou-me e manifestou muito desejo, gosto, em que eu desse aqui estes 2 turnos de exercícios. E as coisas foram-se orientando. Eu no meu ministério sacerdotal, por razão de missão, não é das coisas que eu mais faço no dia a dia, enfim, porque a minha missão não o permite fazer, mas procuro fazê-lo sempre. Procuro fazer entrar algum turno ao longo do ano. Ele próprio diz já ter feito estes exercícios e por isso é que achou conveniente que o clero açoriano também os fizesse. É verdade. Ele manifestou e partilhou isso com os padres presentes, que ele já fez várias vezes os exercícios e gostaria de partilhar essa experiência com o clero aqui da Diocese dos Açores. De uma forma sucinta, como é que foi o envolvimento do clero açoriano nesta formação espiritual? Sabemos que a aceitação e a receptividade é, digamos que 50% deste caminho. Sabe, havia essa questão assim que nascia no coração e na mente provavelmente de cada um, de todos, porque a tradição, os hábitos, as coisas como habitualmente acontecem acabam por criar expectativas e arrastar motivações. E, portanto, para a maioria, eu diria que para 95% dos presentes que nunca tinham feito exercícios, tinham feito, sim, retiros, mas nas modalidades a que estavam habituados, que são maneiras de fazer o retiro e de refletir na palavra de Deus e rezar, mas são métodos distintos. E, portanto, eu percebi claramente que havia hábitos, que havia tradições, que havia costumes, que ao longo dos anos se vão cimentando e criando. Por isso mesmo, pela parte que me toca, mas não só, mas pela parte que me toca, eu procurei fazer uma introdução aos exercícios, explicando o que são os exercícios o mais possível, o melhor possível, óbvio, com o tempo que tinha, e apelando a que as pessoas presentes que se inscreveram e sabiam para o que este ano vinham, isso foi dado a conhecer a todos que este ano seriam exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, ainda como disse, de uma maneira compacta, e portanto eu procurei foi a todos apelar que pusessem os meios, expliquei quais eram os meios para este método, para esta peregrinação, para este percurso, e o incrível é que as pessoas colaboraram. Repare que são pessoas adultas, são pessoas formadas, são pessoas motivadas, são sacerdotes. Portanto, o terreno estava facilitado, se quisermos. Pessoas que sabiam para o que vinham, sabiam para o que estavam e estiveram para o que vieram. E as pessoas corresponderam, puseram os meios, aderiram na dinâmica, implementando, como disse, os meios necessários, e senti ao longo do percurso o desejo de fazer, digamos, entrar na dinâmica
E agora na parte final, que os exercícios terminaram esta sexta-feira com o almoço, agora na parte final eu senti as pessoas, de modo geral, enfim, sem querer generalizar, mas de modo muito geral, eu senti as pessoas, os sacerdotes presentes aqui da Diocese de Angra, senti confirmados, senti satisfeitos, senti que perceberam, que aderiram, corresponderam e também vão recolhendo, todos nós recolhemos, obviamente, os frutos das sementeiras que fazemos. Eu acho que isso aconteceu, ou pelo menos vai acontecer, porque isto vai para a vida cotidiana, dia a dia. Padre Francisco Rodrigues, qual é o papel do silêncio nestes retiros, nestes encontros? Eu há pouco falava dos meios e não sublinhei nenhum dos meios intencionalmente, porque há coisas que só se entendem entrando. Pronto, há muitas dessas suas perguntas e minhas respostas que tanto melhor se entendem se a pessoa participa, se a pessoa adere, se a pessoa faz exercícios. E, portanto, a todas as pessoas que nos ouvem, que vivem a fé cristã à volta do altar de cada domingo, da oração habitual, e que têm possibilidade de participar neste comentário, eu encorajo, obviamente, a que isso aconteça. O silêncio, falando dos meios, o silêncio é um dos meios absolutamente essenciais. Ou seja, não é possível fazer exercícios espirituais que não seja num ambiente de silêncio. Não é possível. Não há meio termo, não há mais ou menos. Não. Ou há adesão a um ambiente de absoluto silêncio, ou não se faz. E a proposta de silêncio foi muito sublinhada, foi muito transmitida, e os padres presentes contribuíram e fizeram. O silêncio é um meio essencial para uma comunicação maior. O silêncio não é a ausência de comunicação. O silêncio é a ausência de todo tipo de ruídos que impeçam a boa comunicação. E a boa comunicação é esta relação contínua, não é só em certos momentos de oração. Não, há momentos fortes de oração, de meditação, de reflexão sobre a palavra, segundo as meditações que vão sendo propostas todos os dias, 2, 3 vezes por dia, e depois o silêncio, incluindo as horas de refeições, com música, que ajuda a criar ambiente, que permite à pessoa maior concentração e focagem, e nas fases intermédias, além daqueles momentos altos de oração, nas fases intermédias, ir mantendo aquela dinâmica fluida de meditação, de concentração, onde Deus fala e fala quando menos esperamos e nas circunstâncias que menos esperamos. Portanto, às vezes o fator silêncio é um fator que muitas pessoas à partida questiona e não deixa indiferente, pelo menos, mas a verdade é que o silêncio nos exercícios espirituais eu chamaria isto mesmo. A ausência de ruídos ou qualquer temática, qualquer assunto, qualquer nuvem que impeça, afete, comprometa aquela comunicação muito, muito forte, muito profunda com Deus e no confronto consigo e na relação com o mundo, com as suas responsabilidades, visto de uma maneira iluminada e orante do dia a dia. Portanto, é um dos meios essenciais. No mundo cada vez mais ruidoso, este silêncio é cada vez mais difícil de encontrar. Mas mais desejado e mais necessário. Este silêncio, é verdade que não é fácil. Isto é quase como uma aterragem quando se começa os exercícios. Porque a pessoa começa, imagina, num dia às X horas e para aterrar não é imediato, não é automático. Nenhum avião aterra na vertical. Vai aterrando. Se me permite esta imagem, não aterra numa linha vertical completa. Vai. E também nos exercícios, dado este ambiente muitas vezes de ruído, de incapacidade de anestesiar o pensamento, de anestesiar a concentração, que isto depois tem reflexos muito negativos também na qualidade de vida, nas decisões, no discernimento, compromete seriamente este ativismo a que nós muitas vezes nos deixamos envolver. Claro que isto quando a pessoa decide fazer os exercícios e sabe que o silêncio total é meio essencial para,
não é de um momento para o outro que a pessoa chega ao destino. Eu costumo pensar que a pessoa, depende um bocadinho, mas a pessoa nunca chega onde chega antes de 24 horas depois de chegar. Ou seja, os pensamentos, as preocupações, as concentrações, tudo que a pessoa traz de fora, aquilo continua ali a envolver, a mexer, a ocupar e a preocupar. Mas isso faz parte. Isso não é incompatível com a proposta e a adesão de um silêncio completo. Mas eu diria que no mundo deste ruído, de dificuldade de pensar, de se concentrar, de anestesiar o pensamento e de dificuldade mesmo de parar neste ruído permanente, eu diria que o silêncio, por um lado, é mais difícil, ou seja, é mais difícil cortar, criar rupturas, mas também é mais necessário, e quando se percebe a importância do mesmo, é mais procurado. Bom, e está na ordem do dia, é inevitável conversarmos sobre as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa em 2022. O que é que se pode esperar da caminhada da Igreja em Portugal nos próximos anos? O que é que isto nos pode trazer? Olha, faltam 3 anos e meio para as Jornadas Mundiais da Juventude. O que eu acho é que neste tempo de 3 anos e meio, isto vai envolver muita gente. Estruturas, trabalho, muito trabalho, organização, envolvimento, participação. E eu estou convencido que estes 3 anos e meio, se não forem vividos só numa perspectiva operacional, só numa perspectiva, digamos, pragmática, mas for vivido tendo como pano de fundo e como horizonte o fim maior para que nos organizamos e trabalhamos e preparamos, eu acho que vai ser uma excelente experiência de equipas de trabalho. Equipas de trabalho, eu diria assim, na vinha do Senhor, para a vinha do Senhor, para plantar e para construir e para trabalhar na vinha do Senhor. Vai ser uma excelente equipa. Parece-me a mim que nós temos como igreja, quer seja com o clero diocesano, quer seja com os religiosos, quer seja com os movimentos laicais, quer seja com as estruturas diocesanas, transversalmente com toda a Igreja Portuguesa, eu diria, e não só, nós quando o Papa se encontrou em Espanha em 2010 no Encontro Mundial da Juventude, Papa Bento XVI, houve muito trabalho que envolveu também o nosso país, Portugal, concretamente. Eu penso que vai ser uma oportunidade excelente, muito boa, trabalhar em equipa, de nos comprometermos, de nos envolvermos todos e sentirmos a beleza de sermos um corpo universal, mas também concreto, não é universal abstrato, é universal, mas concreto e com a expressão onde se encontra. Penso que vai ser uma oportunidade muito bonita para trabalharmos em equipa, sonharmos em equipa, nos responsabilizarmos e nos comprometermos em equipa como corpo da Igreja que somos. Depois, o ponto alto com a visita do Papa Francisco, enfim, é isso que esperamos, mas Deus é providência, Deus saberá o dia da manhã de cada um, seja como for, com a visita do Papa em 2022. Eu creio que vai ser um ponto alto de comunhão. Eu diria, durante de equipas de trabalho, mas viver e ser o que preparam, não ser só uma questão, digamos, de organizacional, e depois no grande encontro, naquela grande semana de 2022, há de ser um momento grande de comunhão, em que uma pessoa percebe a beleza, as cores, a diversidade da Igreja, com as suas, enfim, com a sua sensibilidade, a sua diversidade, as bandeiras traduzem aquela beleza colorida da diversidade mundial, mas simultaneamente naquilo que são os pilares essenciais, numa comunhão muito presente, muito concentrada, muito diversificada, mas comunhão. Eu acho que isso vai ser uma experiência, é um privilégio, é uma graça podermos fazê-lo em Portugal em 2022, é a primeira vez que isso acontece em Portugal. É uma graça e há que criar expectativas, há que nos entusiasmarmos, porque a fé que nós vivemos pessoal passa por esta dimensão, por este dinamismo comunitário, coletivo de comunhão.
Padre Francisco Rodrigues, de uma forma muito sucinta, porque o nosso tempo está a esgotar-se, num mundo cada vez com mais líderes populistas, num mundo cada vez mais populista, temos um Papa jesuíta. Isto pode significar a diferença do papel da Igreja nos dias de hoje? Eu teria uma diferença na continuidade. Estou muito convencido disso. Vivemos num mundo populista e isto poderia dar lugar a uma análise, enfim, sociológica por aí fora, mas quando falamos e pensamos num Papa Francisco que tem tido o impacto que é conhecido e o seu estilo, o seu modo de estar, não só por ser jesuíta, mas por ser um Papa que veio da Argentina, destes países da América do Sul. E quem conhece a Igreja nos países da América do Sul percebe que há uma realidade eclesial, social, de manifestação, de presença um bocadinho distinta da europeia, do Ocidente. Agora, no entanto, sim, ele é particular, ele tem o seu estilo como latino-americano, também como jesuíta, com toda a sua riqueza, da espiritualidade e carisma da Companhia de Jesus, mas eu julgo que há uma continuidade. Nós, quando pensamos no Papa João Paulo II, Papa Ratzinger, Bento XVI, nós percebemos que há uma grande diferença de um Papa polaco para um Papa alemão. E também percebemos que há muito grande de um Papa alemão para um Papa do Sul da América, para um Papa jesuíta, neste caso. Mas eu creio que há uma continuidade e há que aproveitar a riqueza, a beleza, a mais-valia de cada um. E não pensar que o Papa que venha a seguir será melhor ou será pior, o Papa que estava para trás. Não, porque cada um tem a sua mais-valia, cada um tem a sua riqueza, cada um tem o seu contributo a dar. E isso há que aproveitar. E também passa por aqui a grande diversidade para a comunhão, a grande diversidade de cada Papa para a comunhão, na certeza de que Deus é assim, Deus é criativo, é fiel. E na certeza de que os grandes pilares daquilo que é essencial na nossa fé católica, esses permanecem. Aquilo que vai sendo diverso é os modos muito peculiares de ser de cada Papa, de cada país, de cada cultura, nesta grande eclesialidade católica presente no mundo inteiro. Diversa para o uno e uno na diversidade. Padre Francisco Rodrigues, quando a conversa está a saber bem, o tempo voa no nosso espaço de rádio. Obrigada por ter estado connosco neste programa. Continua a desfrutar dos Açores e também a formar e bem o nosso clero. Obrigada por ter estado neste espaço de rádio. Tive imenso gosto. Muito boa tarde e uma saudação para todos os ouvintes. Boa tarde. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.